Oi, pessoal, tudo bem? Então, a professora vai dar dando continuidade no assunto de português do nono ano. Então, o que nós temos de assunto nessa aula, tá? Nós vamos estar falando sobre preposições. Então, a preposição, ela tem o uso dentro da língua portuguesa, lembrando que ela está entre as classes gramaticais, tá? E ela garante à língua portuguesa uma maior articulação dentro da linguagem, tá? Por exemplo, repartindo os chocolates com ele. O com é uma preposição. Então, ele faz uma relação entre dois termos, tá? Completando um, completa o segundo. Por exemplo, na outra frase, terminou com um hambúrguer com catupiry, regado a algumas gotas de limão e envolto em maionese. Então, o que está negrito com, o a, de e o em são preposições. Então, essas várias preposições, elas fazem essa interlocução, essa articulação dentro da linguagem, tá? Por exemplo, ali nós temos a preposição a, desde, até, em, até, entre, após, para, com, pra, contra, perante, de, por. Então, nós temos preposições de ausência. Então, por exemplo, o pai estava sem dinheiro. De lugar, resolveram ir ao shopping. Então, é no lugar. A companhia, o pai seguiu com eles. Após comprarem os sapatos, quer dizer, depois de algum tempo, aconteceu alguma coisa. Então, essa é uma das colocações da preposição. Às vezes, uma mesma preposição, ela pode estabelecer relações diferentes, tá? Dependendo do significado das palavras. Por exemplo, estamos em casa, estão em algum lugar. Estamos em paz, quer dizer que é um modo que ele está. Então, essas combinações dentro da língua portuguesa, essas colocações, mudanças de significados, estão ligadas diretamente com a preposição. Algumas outras combinações de artigos com pronomes que também geram algumas outras preposições. O de mais o a dá dá, o em mais este dá neste, o per mais o dá pelos. Aí, porém, tá? Quando a gente tem a junção, a preposição a mais o artigo a, ocorre a crase, tá? O a com a crase. Então, esse aqui é um acento grave que é utilizado também dentro da língua portuguesa. Uma outra coisa que nós temos dentro da língua portuguesa é a interjeição. Ela é uma palavra invariável, quer dizer, ela não varia nem pessoa, nem número. E aí, o que acontece? Nem modo. Então, ela exprime emoções, sensações, estados de espíritos, e elas normalmente são palavras curtas que muitas vezes ampliam os significados. Por exemplo, puxa, preste atenção quando estou falando. Quando eu falo essa palavra puxa e coloco uma entonação mais forte, quer dizer que eu estou com raiva ou até mesmo estou bravo com a pessoa que eu estou falando, tá? Então, ela empregou essa interjeição. Outras interjeições que nós temos, então, ali, por exemplo, nós temos a tirinha do garfo, tá? Nesse caso ali, nós temos ai, ai, ai. Já só a palavra ai, ela já dá uma sensação de que tem alguma coisa se machucando, tá? Então, pequenas palavras, elas dão um sentido mais amplo dentro da língua portuguesa, mas emoções dão um contexto maior. Então, essas interjeições, elas podem ser de alegria, de advertência, de afugentamento, de alívio, de animação, de aplausos, de chamamento, de desejo ou mesmo dor, algumas vezes de espanto, impaciência ou até mesmo quando eu quero silêncio, psiu, quieto. Ah, não precisa falar, fica quieto, por favor. É só fazer psiu, que a pessoa já sabe que a palavra já está determinando que eu fique em silêncio. Então, as interjeições, elas têm essa colocação dentro da língua portuguesa, tá? Então, isso aqui é um pequeno resumo do que vocês vão encontrar no material lá do suporte de vocês. Desejo a todos uma boa semana e até mais!